se você já teve qualquer interesse em se vestir melhor, você provavelmente já deu de cara com esse vídeo. 5 tênis que você tem que ter no seu guarda-roupa. Compre um terno preto, um terno branco e um terno cinza e você nunca mais precisará usar nada mais além disso. Esse vídeo não é isso. Isso são estratégias micro. É como se no videogame o cara estivesse te explicando que usar QWE é melhor do que usar EWQ, mas tu não sabe o porquê. Nesse vídeo eu vou te dar um motivo macro. O porquê que QWE é melhor do que EWQ e porquê que às vezes você vai querer usar EWQ, mesmo não sendo mais efetivo, mas porque o teu caminho é outro, que tu quer fazer outra coisa. Então se você quiser se vestir que nem um bot, que nem um NPC, que nem a maioria das pessoas que só tenta se vestir bem e se veste igual todo o resto das pessoas, fica igual, no mesmo plano que todo mundo, e fica parecendo um bot usando as mesmas roupas que todo mundo, esse vídeo não é pra você. Agora, se você quiser entender o porquê das roupas que você veste, e se você quer usar as roupas com propósito, independente da ocasião que seja uma coisa mais social, ou seja algo mais comum, algo mais casual, esse vídeo é pra você. Então, primeiramente, a gente precisa quebrar o mito de que ligar para a aparência é coisa de menina, é coisa de mulher. Porque a aparência é essencial para a gente se comunicar, a aparência é a sua identidade. E como a gente sabe, segundo o livro do James Clear, Hábitos Atômicos, a sua identidade é o que determina os seus hábitos, e vice-versa. Mas muito mais a sua identidade que influencia os seus hábitos. Então, quando você troca de roupa, quando você começa a vestir um tipo de roupa diferente, você não só está comunicando para os outros ao seu redor, como para si mesmo. Quando você olhar no espelho, quando você olhar para baixo, você vai ver, estou com roupa diferente do que eu costumo usar, eu estou fazendo alguma mudança, estou mudando, estou melhorando alguma coisa. Então é importante também você entender que as suas roupas têm um significado. Desde antigamente, as roupas têm um significado para a gente se distrair, para a gente se enquadrar dentro de certas tribos. Você vai perceber que a galera que anda de skate tem uma roupa, a galera que vai para academia tem uma roupa, a galera que fica fazendo trade tem uma roupa. Enfim, as tribos têm suas roupas. E dentro dessas tribos, roupas significam coisas diferentes. O material que eu vou estar falando aqui é muito baseado no livro A Aparência do Poder, The Appearance of Power, que é um livro, Tanner Gucci é o nome do autor. É um livro ótimo, porque ele não só fala do micro, como também do macro, que é o que eu vou querer te explicar aqui. Então, basicamente, falando de masculinidade, de como o poder se apresenta nas roupas, de como a masculinidade se apresenta nas roupas, a gente vai ter 4, basicamente, pilares definidos por outro autor, que é o Jack Donovan, que a gente vai ter coragem, primeiramente, força, maestria e honra. Então, coragem basicamente é o quê? Caso você queira desafiar as normas, caso você, por exemplo, num quarto de pessoas que só vestem azul, você vai vestir vermelho. Isso vai mostrar uma coragem, isso vai mostrar que você está disposto a mudar. Por isso que normalmente se associam roupas claras com pessoas mais confiantes, porque são pessoas que estão dispostas a chamar a atenção, que têm a coragem de chamar a atenção, de falar com os outros. Então, normalmente você usar uma camisa clara, uma coisa assim, é diferente daquela pessoa, você vê o arquétipo do nerd que só usa roupa preta para se camuflar no ambiente, para ficar escondido, para chamar o mínimo de atenção possível, porque ele não tem a confiança para chamar a atenção. Mas às vezes você não quer chamar a atenção mesmo, e aí você, de fato, vai usar cores mais escuras, você vai querer se destacar menos do ambiente. Então, tudo para um propósito. Suas roupas têm que funcionar para o propósito que você quer. Você não tem que funcionar para o propósito que sua roupa quer. Então, suas roupas lhe servem. Você não serve às suas roupas. Entendeu? Ela tem que funcionar para você. Então, basicamente, você também precisa entender, com esse aspecto da coragem, que você tem que entender que isso vem com consequências. Da mesma forma que um cara enfrentar um desafio, subir um Everest, a gente considera ele corajoso. Mas também tem gente que vai considerar ele louco. Você, às vezes, lutar contra um tigre não é coragem, às vezes é estupidez. Então é importante você reconhecer que, por exemplo, se você for com a camisa do Bolsonaro para uma reunião do PT, você vai entender que você vai ser xingado, você vai, enfim,
de diversas formas, você vai ser rechaçado dali, você não vai ser aceito. Então você tem que estar preparado para isso também. Você tem que entender as ramificações das suas escolhas e o que é que sua roupa vai causar, o que é que ela vai dizer para o ambiente. Então o outro que a gente tem é força, basicamente, que comunica também força física. Você pode, nesse sentido, usar roupas quadriculadas, aquelas jaqueta de lenhador, por exemplo, vai fazer você parecer mais forte. E isso tem muito a ver também com as proporções. Porque, naturalmente, o corpo estético do homem é o shape in V, você provavelmente já ouviu falar. Onde, basicamente, os teus ombros o tamanho dos teus ombros vai ser 1,6 vezes o tamanho da tua cintura. Então, se o tamanho da tua cintura for 1, por exemplo, se o tamanho da sua cintura for 10, o tamanho do teu ombro vai ser 16. Vai ser 1,6 vezes maior, no caso. Então, isso aí vai simbolizar saúde, vai simbolizar um corpo esteticamente agradável. Por isso que terno é muito comum, porque ele naturalmente dá esse destaque, ele destaca mais o ombro, ele aumenta tu aqui e diminui lá embaixo, diminui a tua cintura. Então, naturalmente, ele dá esse V. Então, por isso que o terno ele é tão comum e ele é tão usado por todo o tempo, desde que ele foi inventado. Porque ele dá justamente essa aparência de força. Mas também há outras formas, obviamente, de se destacar com essa força. De você valorizar o seu corpo. E isso aí a gente vai entrar um pouquinho também em proporções, que eu vou falar um pouquinho mais dentro do vídeo. A terceira coisa que a gente tem é maestria. Maestria basicamente por exemplo, digamos que você é um cara que gosta muito da academia no sentido da faculdade, desse ambiente acadêmico. Você vai perceber que a galera vai estar se formando em mestrado, doutorado, vai ter uma roupa diferente quando estiver se formando. Vai ter mais coisinha no chapéu e etc. E isso aí demonstra uma maestria maior. Você vê também alguém que está muito imerso numa cultura, por exemplo, de skate. O cara vai ter as roupas adaptadas àquela cultura, ele vai estar dentro da tribo e isso vai demonstrar uma maestria. E é importante também você entender que você precisa ter as habilidades para, de fato, utilizar aquilo que você está simbolizando. Porque as roupas, elas não vão lhe dar valor. Elas simplesmente vão projetar o seu valor. É muito importante você entender isso. As roupas, elas vão projetar alguma coisa. E elas vão lhe ajudar a incorporar essas coisas na sua identidade. Mas ela não vai te dar nada. Você pode, como Mark Zuckerberg mesmo, ser muito bem sucedido usando a mesma roupa todos os dias. Uma roupa que não seja nada social nem nada demais, mas você vai ter mais facilidades, você vai projetar mais, você vai ser mais socialmente aceito por causa também do efeito halo, em que as pessoas mais bonitas, as pessoas se vestem melhor, que são mais atrativas fisicamente, elas recebem mais benefícios, elas são consideradas mais capazes, elas são consideradas melhores para as tarefas por serem mais bonitas. Então você tem essa vantagem também. E isso aí vai te ajudar. Mas é importante você também ter as habilidades para, de fato, utilizar o que a roupa vai estar projetando e, de fato, colocando ali na tua identidade. Então, por exemplo, nesse exemplo de maestria, a gente pode também colocar alguém, por exemplo, você que vai para academia, no sentido mesmo de academia, de treino. O cara que normalmente está com a regata cavada ali, você vai ver que ele tem... Normalmente é um cara muito forte, um cara que consegue levantar muito peso, porque é um cara que já é da tribo ali, da academia, é um cara que ele demonstra ali que ele tem muito tempo naquilo, que ele quer demonstrar o trabalho dele, ele quer demonstrar o que ele construiu, quer você goste ou não, a quem gosta, a quem não gosta, mas não é se é bom ou se é ruim. Não existe isso no mundo de moda, se é bom ou se é ruim. Existem propósitos. Então, maestria é basicamente isso, é você demonstrar ser capaz. A outra coisa é honra. Honra, então, basicamente, é condecorações, são coisas mais raras, assim, por assim dizer. Por exemplo, uma máscara numa tribo africana simbolizando uma passagem de um menino para um homem. Isso aí seria um exemplo de honra. Então, as medalhas de um soldado também, por exemplo, seriam exemplos de honra também. Então, agora falando de coisas mais gerais, de coisas que você pode usar para realmente se vestir melhor, independente do seu propósito. Por exemplo, a gente pode apresentar a questão da cor.
é muito importante que você entenda a sua paleta de cores, porque dependendo da forma como o seu rosto é estruturado, da forma como as cores dele funcionam, você vai ter roupas que vão dar um destaque melhor para o seu rosto, ou então que vão fazer você parecer mais doente. E novamente, depende do seu propósito. Às vezes você vai querer parecer mais doente, enfim, dependendo do seu propósito, você às vezes quer uma coisa ou outra. Mas enfim, a dica para isso aqui é você ir para uma C&A, uma Riachuelo, alguma coisa assim da vida, uma loja de roupa, com, de preferência, alguém do sexo feminino, uma mãe, uma namorada, um irmão, alguma coisa assim, porque normalmente elas têm o olho mais treinado para essa questão de cores. É um sexo que normalmente tem mais costume com mexer com roupa, com moda, com cores, e vai ter um olho mais treinado para isso aí. Então você vai ver, conforme você for testando as roupas, que vão ter roupas que você vai ficar com essa cara de doente, vai ficar meio amarelado, e vão ter roupas que vão lhe valorizar, vão valorizar a sua cara, você vai parecer mais saudável, você vai parecer melhor. Então normalmente você se manter nessas cores, nessa paleta de cores, é muito importante. E aí dentro disso a gente tem a distinção de inverno, verão, sombrio, claro, suave, enfim, são diversas coisas. Se você pesquisar, tem diversas classificações de paletas. E aí uma vez que você conseguiu determinar se você fica melhor com cores quentes, cores frias, cores vibrantes, cores apagadas, aí você vai enquadrando dentro dessas classificações das paletas e aí você acha a sua paleta de cores. Que aí lá já vai ter salvado, digamos assim, grande parte do seu trabalho. Porque lá vai ter já as coresinhas todas certas que ficam boas para as pessoas que têm esse tipo de feição, que têm esse tipo de cores. Então isso já te salva bastante esforço e você ficando dentro da sua paleta ali é basicamente uma garantia que você vai ficar bem, você vai parecer melhor o seu rosto, vai dar uma boa atenção para o seu rosto. Também é importante que você entenda o contraste do seu rosto. Por exemplo, se você é uma pessoa de pele negra com cabelo escuro, o seu contraste é baixo. Você é uma pessoa que não vai ter muito contraste no rosto. Então, se você usar roupas de alto contraste, vai meio que roubar a atenção da tua cara, ao invés de trazer a atenção para ela e aumentar a beleza dela. Ela vai roubar essa atenção. Então, se você é uma pessoa que tem pouco contraste, uma pessoa, por exemplo, de olhos claros, pele clara e cabelo loiro, você vai entender que usar roupas de baixo contraste normalmente não vai ser bom para você, não vai ser uma coisa que vai te deixar atraente. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa com alto contraste, por exemplo, uma pele clara e um cabelo escuro, você entende que usando roupas apagadas, você chama muita atenção para o seu rosto. E aí fica estranho, não fica tão estético, não fica tão uniforme. Porque é um aspecto bem importante da estética também, as coisas estarem uniformes, as coisas estarem divididas, previsíveis. É importante também a gente entender isso, né? Que as pessoas, você se vestindo como a maioria das pessoas, você vai estar agradando a maioria das pessoas, porque a gente gosta de coisas parecidas conosco. Então, se você quiser ser um cara que quebra padrões, alguém que tem um tipo diferente de abordagem para a sociedade, alguém que quer dizer, eu sou diferente dos outros, você usar esse tipo de roupa também tem essas propriedades, né? Vai te trazer benefícios diversos, enfim, benefícios e malefícios. Então, você também saber o seu contraste, saber se você tem um contraste baixo, médio ou alto é importante para determinar suas roupas. E aí você, novamente, se você for alguém com alto contraste, manter roupas de alto contraste ajuda a ficar mais uniforme. Se você for alguém de médio contraste, normalmente qualquer uma das duas roupas vai ficar tranquila em tu. Você pode usar basicamente qualquer coisa, essa é a parte boa. E você entender isso vai fazer com que seu rosto fique bem melhor. Também é legal você saber de cores complementares. Você saber que, por exemplo, um azul vai ficar bom normalmente com laranja, um verde vai ficar bom com vermelho, porque são cores que se complementam. Juntas, elas formam uma estética ali legal, elas trazem um balanço, um yin yang ali, que fica legal, que é estético também. Por isso que é bastante comum a gente ver a combinação de preto e branco, porque elas são bem contrastantes as cores, então elas ficam estéticas também. É importante também você entender de proporções, você entender que se você colocar uma camisa larga, uma camisa muito solta, você também vai, se você quiser se manter estético, se você quiser se manter atraente, você vai querer colocar normalmente uma calça também
que seja mais larga e um tênis maior também, porque você vai manter tudo ali dentro da proporção do oversized, dessa coisa mais de rua e tal, que é muito comum em streetwear, que a galera hoje em dia usa oversize, que é uma camisa propositalmente grande. É importante também entender que oversize não necessariamente é comprar um tamanho maior que o seu, porque aí vai ficar parecendo talvez meio estranho. Porque é muito importante também você entender o caimento da roupa, que se alinhe a linha do ombro, as costuras, tudo, e que ela fique bacana em você, que ela marque os seus braços, os seus ombros de uma forma saudável, não para ficar também parecendo ser um cremosinho, um picolé em garrafinha todo empacotado, e ela também ficar um caimento bacana no seu corpo, ela representar o seu corpo, como a gente falou no tópico de força, de uma maneira bacana, representando você maior em cima e menor embaixo. E com isso, a gente basicamente ficando por aqui, você entendendo proporções, cores e como masculinidade representa as cores que você usa, como as roupas que você usa representam a masculinidade. Então, se você achou esse vídeo útil, peço que você se inscreva e deixe o seu like. Até a próxima.